Amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos de todo o coração, o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus decretos, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos e nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito toda a lei que promulgastes. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como quem se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos seus decretos e não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade os teus servos, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreende os arrogantes, malditos os que se desviam dos seus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos, faz-me discernir o propósito dos seus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça. Ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me o entendimento para que eu guarde a tua lei e ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver os teus caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida, a tua justiça. E o teu amor alcança-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, e sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Lembra-me da palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no sofrimento. A tua promessa me dá vida. Amém? Aleluia. Encurve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor.
Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Eu tenho certeza que mais uma noite o Senhor irá ministrar ao nosso coração. O Senhor irá trazer direcionamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em Ti nós confiamos, meu Deus. O Senhor é tudo em nós. Que o Senhor possa então fazer com que o nosso coração esteja voltado para Ti, e que nós possamos estar atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós lemos exatamente 50 dos 176 versículos que tem esse salmo. Eu acho que alguns já estavam até preocupados, dizendo: será que o pastor Felipe vai ler o salmo 119 inteiro? A gente não vai sair daqui hoje. Só o salmo por si, ele já é uma ministração. Mas eu peguei esses 50 versículos para que você entenda, o que nós vamos ministrar hoje. E eu quero começar com uma pergunta: como nós temos tratado as palavras contidas na palavra? Amém, irmão? Como nós temos tratado as palavras contidas na palavra de Deus? Será que nós nos apegamos fielmente a essa palavra, assim como o escritor desse salmo se apegou nelas? Eu não sei se você percebeu, mas o escritor desse salmo, pastor, por que o escritor? Porque não sabe-se direito quem foi, Alguns vão dizer que é Davi, outros vão dizer que é outro salmista, uns acreditam até mesmo que pode ter sido Esdras, na época da reconstrução do templo. Enfim, não sabemos quem é o autor do maior salmo, e também do capítulo mais extenso da palavra de Deus, com 176 versículos. Mas uma coisa é certa: essa pessoa confiava de todo o seu coração e dava uma total credibilidade, se apegava na palavra do Senhor. Aqui ele vai trocando, Ora ele fala lei, ora ele fala promessa, ora ele fala palavra, mas sempre se arremetendo àquilo que o Senhor decretou, e hoje nós sabemos que é as escrituras sagradas. Então, como nós tratamos, as palavras contidas na palavra de Deus? Será que nós nos apegamos a ela, e damos ênfase para aquilo que está sendo escrito, e para aquilo que nós estamos lendo, e para aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, por meio não só das escrituras sagradas, mas também por meio de revelação pessoal? Como eu já costumo dizer aqui, não é o foco da nossa ministração nessa noite, mas eu vou repetir, Por que eu estou perguntando se nós nos apegamos à palavra do Senhor? Porque a gente vive muito de querer confirmação daquilo que Deus já falou, sim ou não? Será que é só eu que peço confirmação para Deus de um monte de coisa que Ele já falou, E aí a gente às vezes se perde em meio a tantas confirmações que nós queremos da parte de Deus, sendo que algumas coisas não é questão, me entenda claramente, para não soar distorcido, mas algumas coisas não são questão de: Senhor, será que o Senhor vai fazer na minha vida, como se fosse uma promessa pessoal? Mas são promessas universais que tem contido na palavra. A questão é: alguns entendem essas promessas, confiam nessas promessas e levam isso consigo, e outros não. Outros precisam pedir confirmação para aquilo que é uma promessa universal. Como por exemplo, o Senhor, claro, para aqueles que estão em Cristo, o Senhor, Ele nos garante a paz que excede todo o entendimento. É uma garantia. Amém, irmão? Isso então nós vamos categorizar como uma promessa universal. Amém? Está aqui. Se está nas escrituras, é para todo mundo. Amém? Todo aquele que crê. E aí nós ficamos às vezes pedindo confirmação para Deus, dizendo: Senhor, será que o Senhor tem para mim mesmo paz? Será que o pão meu de cada dia o Senhor vai dar mesmo? Será que o Senhor tem guardado a minha casa? Não, irmão, é uma promessa universal. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos sustenta.
Amém? O Senhor é quem traz a paz, quem traz a alegria, é o Senhor, porque é promessa dele. Muitas das vezes nós não nos apegamos nisso. Nós precisamos crer naquilo que ele disse por meio das Escrituras e também aquilo que ele tem dito por meio de revelação pessoal. E eu não vou entrar nisso de novo, mas claro, vocês já sabem a minha opinião sobre isso. Pastor, por que revelação pessoal? Porque existem coisas que o Senhor fala diretamente sobre a minha vida para mim, Não está escrito na palavra de Deus, mas Ele revela os seus propósitos para mim, Felipe, pessoal, através de revelação, profecia, enfim, e tudo que nós já conhecemos. Então nós precisamos nos apegar nisso. Sabe, irmão, eu não sei se você percebeu, e isso nós estudamos muito a respeito desse salmo, é que para cada introdução, esse salmo ele carrega uma letra em ordem alfabética do alfabeto hebraico. Então, se você leu com atenção, e eu não sei se talvez a Bíblia no celular tem isso, talvez não, mas na Bíblia de papel, se você vai ler, está escrito Salmo 119, e aí tem embaixo assim, Aleph. É a primeira letra do alfabeto hebraico. Pastor, por quê? Porque esse salmo é um acróstico. Então, ele vai começar na primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, e ele vai continuar até a última letra do alfabeto hebraico, que é a Tav. Então, nós temos de Aleph a Tav. Cada parte desse salmo tem exatamente 8 estrofes. Então, a cada 8 estrofes, ele parte para a letra. Se fosse no nosso, no nosso, como que chama? Alfabeto, seria mais ou menos assim: A, 8 estrofes, B, mais 8 estrofes, C. Como é em hebraico, eu não vou nem tentar citar aqui, que algumas pronúncias eu não sei, mas começa em A, Aleph, e termina ali o que para nós soaria mais ou menos com a letra T, que é Tav. Para eles é a última letra, não é Z, não é universal isso. Então, pastor, por que você está explicando isso? Para que você entenda aquilo que o escritor desse salmo entendeu, que a palavra de Deus, preste atenção nisso, irmão, a palavra de Deus, ela é completa e abrange tudo em nossas vidas. Eu te convido, tire um tempo e leia meditando no Salmo 119. Você vai ver que o escritor desse salmo, ele passa por diversas situações, mas sempre no final de cada uma delas ele fala: mas eu me apeguei na tua palavra, mas eu confiei nas tuas promessas, mas o teu testemunho foi o que me serviu de sustento, e por causa da tua lei eu vou responder àqueles que me atormentam, àqueles que me questionam, faz eu obedecer os seus decretos, coloca em mim a tua lei. Inclusive, ele fala até mesmo para os jovens, como o jovem vai preservar puro os seus caminhos, andando na lei do Senhor, Então tudo ele leva para a palavra. Amém, irmão? O que ele quer nos mostrar aqui, fazendo um acróstico, com todas as letras do alfabeto hebraico, é que a palavra de Deus por si, ela é suficiente, irmão. Amém? Glória a Deus, a palavra de Deus é suficiente. Porque se nós não pudermos confiar, acreditar na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, a gente vai acreditar em quê? Esse é o ponto do salmista. Eu acho incrível quando ele para aqui no verso de número 37. Ele diz: olha, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me ver os caminhos que o Senhor traçou. Agora, em outra tradução, se eu não me engano, é Revista Corrigida Fiel, ele vai me dizer: olha, Senhor, me afasta das distrações, ou seja, daquilo que vem, para que eu não ande no caminho que o Senhor já traçou. Olha que interessante, que é uma versão mais ao pé da letra, vamos dizer assim. Essa aqui é a versão Nutella, é mais linguagem de hoje, NVI. Mas na versão mais antiga, ao meio do Corrigido Fiel, ele fala: olha, desvia os meus olhos daquilo que está me distraindo. E é isso que nós precisamos entender, irmão. Às vezes
nós passamos por diversas situações e desanimamos, enfraquecemos e às vezes até mesmo abandonamos o caminho do Senhor, porque nós nos apoiamos em tudo, menos na palavra que Ele já estabeleceu. Às vezes a gente se apoia na religião, a gente se apoia num líder, a gente se apoia num pastor, né? A gente se apoia na política, a gente se apoia nas finanças, e tudo isso é muito perigoso. A gente se apoia na família, no casamento, irmão. Tudo aquilo que a gente apoia, que é menor que Cristo, vai derrubar a gente. Por quê? Porque só Ele é um elo perfeito. Amém, irmão? Só Ele é a pedra angular, ou seja, a base que sustenta. Tudo que nós nos apoiarmos menor que Cristo vai derrubar a gente. Essa é a verdade. E é isso que o escritor desse salmo está tentando nos mostrar. Isso, claro, é uma interpretação de que pelo menos a maioria, né, dos teólogos e quem estuda, né, o salmo entende. Que era esse o principal objetivo de quem escreveu esses salmos. Sabe? É mostrar para nós que a palavra de Deus por si só, ela é suficiente, ela é completa e nos ajuda, né, em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então, eu volto para a pergunta inicial, para a gente continuar aqui a nossa ministração, que será muito breve, por sinal. Como nós temos tratado as palavras contidas na palavra de Deus? Será que nós nos apegamos a essa escritura como nós nos apegamos em qualquer outra coisa? Esses dias eu estava parando para refletir, eu falei, cara, é incrível. O que eu estava fazendo? Eu estava ouvindo um podcast, né? Porque eu não estava prestando atenção na imagem, mas estava com fone enquanto eu lavava a louça e estava ouvindo um podcast. E eu comecei a pensar sobre isso. Na hora que o cara estava falando, eu comecei a pensar, falei, cara, olha a decadência, às vezes, de nós que dizemos que somos crentes cristãos, tementes a Deus e que, né, confiamos no Senhor. Olha que decadência. A palavra do Senhor, ela já nos alerta contra um monte de coisa, né? Ela fala a respeito do perigo, né, da embriaguez. Ela fala a respeito do perigo da imoralidade sexual. Ela fala a respeito do perigo da idolatria, da ganância. E muitas das vezes, muitos dos que estão dentro da igreja leem a palavra, escutam o pastor falar, falam assim, esses caras é chato, esses caras querem doutrinar a gente, né? O pastor fala disso porque ele quer pôr uma mordaça na gente, mandar na gente, guiar o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Não, muitas vezes nós só replicamos aquilo que a palavra já está falando, amém? Agora, a palavra de Deus já nos adverte, né, de tantas coisas. Aí eu achei interessante no podcast, cara, que o cara estava falando assim, cara cristão inclusive, né? Eu tive uma virada de chave quando o meu mentor disse que eu não prosperava porque eu bebia. Falei, não me diga. Eu tive uma virada de chave quando o meu mentor disse que eu não conseguiria romper em nada na minha vida se eu não abandonasse a pornografia. Eu disse, que incrível, lindo, ter que pagar 15 a 30 mil para um coach, para um mentor te dizer aquilo que a Bíblia já fala. Cara, eu comecei a pensar nisso na hora. Eu falo, olha o nosso nível, porque o cara se diz cristão, e aí eu já quero entrar um pouquinho nisso aí também, né, para falar, cuidado com os pseudos cristãos que a gente segue por aí, que tem influenciado a nossa vida. Nem todo mundo que diz que é cristão, né, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e perceber algumas coisas na nuance. Mas eu achei incrível, falei, cara, a palavra de Deus já nos adverte, né? A palavra de Deus já nos adverte a respeito de tudo isso, né? Porque eu acho incrível que nós estamos, incrível no sentido ruim, né? Na verdade eu fiquei indignado com o que nós temos vivido hoje. Nós lemos muitas das vezes, talvez não nós que estamos aqui, mas um monte de gente que está dentro da igreja, lê as escrituras muitas das vezes para procurar brecha para fazer aquilo que ele gosta, sem se sentir culpado ou condenado por Deus. Antigamente
nós líamos as Escrituras e buscávamos nela coisas para que nós pudéssemos praticar para nos santificar ainda mais. Hoje inverteu o negócio, é ou não é verdade? E eu sei, né, que infelizmente, por falta talvez de conhecimento, muitos pastores e líderes, eles inventaram regras que realmente não tem nada a ver com as Escrituras, como por exemplo, usar calça jeans, né? Não pode, é do diabo, mulher tem que ter só o cabelo longo batendo lá no pé, né? Televisão também não pode, a Nike não pode, nada pode, nem a Disney não pode, você não pode deixar seu filho ver desenho, porque é tudo do diabo, é tudo vendido, né? Então essas regras, cara, nada a ver, né? Mas existem coisas que sim, a palavra de Deus fala, que se de duas uma, ou é não praticar, ou praticar com responsabilidade. Não tem meio termo, é uma das duas. Ou pratica com responsabilidade. Então antigamente a gente lia e falava assim: meu Deus, a palavra de Deus aqui já nos adverte contra a ganância, então eu vou tomar cuidado. Hoje nós procuramos versículos de prosperidade isolado, né? Para a gente não ter mais tempo para a igreja, não ter mais tempo para a família, não ter mais tempo para os filhos, não ter mais tempo para nada, para enriquecer, porque Deus quer que eu tenha uma vida próspera na terra, pastor. Sim e não. Sim e não. Acho que foi quinta-feira passada, eu não vim, por causa que eu estava doente. Acho que foi quinta retrasada, não lembro se foi num domingo que eu ministrei, eu realmente não lembro. Mas eu citei aqui o provérbio, que diz: olha, não perca a sua vida correndo atrás de dinheiro, tenha bom senso. Então, pastor, você acha que Deus quer que eu tenha uma vida melhor? Claro que sim. Mas a que ponto? Pastor, Deus está me abençoando tanto que eu não estou tendo tempo de nada. Sinto muito, né, Deus? Porque senão está de desacordo com a palavra dele, e aí não rola. Deus, ele é um Deus tão justo, tão santo. Deus é perfeito, né? Esse é o resumo de Deus, um ser perfeito, ele não entra em contradição. Amém, irmão? Então, se a própria palavra dele nos orienta a não, sabe, gastar a nossa vida, ou seja, perder noite de sono, perder tempo com a nossa família, não ter mais tempo para vir num culto meio de semana, é porque só trabalho, você acha mesmo que ele vai te dar algo que vai te afastar de tudo isso? Aí é incrível, um monte de crente que está perdendo casamento por causa de finança e fala: não, é Deus que está prosperando minha empresa. Não é, cara. Como assim? Pastor, vamos tocar no assunto de dinheiro não, que é chato, tudo bem. Vamos para o assunto da imoralidade. A Bíblia claramente fala para que a gente fuja de toda a imoralidade sexual. Aí eu acho incrível, o cara não segue o fugir da imoralidade sexual porque a palavra de Deus fala. Mas se o coach dizer que a imoralidade, ou a pornografia, né, ou o adultério, qualquer coisa que é imoral, né, na área sexual, está impedindo ele de prosperar e de romper, ele para. Ele não para por temor a Deus ou por medo de ir para o inferno, mas ele para ele prosperar. Olha que incrível. Quando eu ouvi isso no podcast, eu falei: parei aqui. Ouvi esse cara, mas não. Como empresário, excelente. Mas uma coisa que a gente vive, né? Porque eu e minha esposa vivem nesse mundo, né, de marketing e tal. Mas uma coisa que nós claramente já vimos é que o pessoal descobriu de alguns anos atrás para cá que expor a fé deles vende mais. E aí tem um monte de cristão, né, iludido, achando assim: não, pastor, mas aquele empresário é de Deus porque ele falou que vai na igreja, que ele serve a Jesus, que não sei o que. É para te vender o custo dele. Aí eu acho incrível, né, que alguns vão ensinar até mesmo a coisa que nem a palavra de Deus fala, porque você não vai achar nenhum versículo na palavra de Deus dizendo que o dízimo não é mandamento, que o dízimo não é mais obrigatório, que não se deve mais dar o dízimo. Se alguém conseguir me apresentar um versículo que diz que não é para fazer mais, porque eu devo estar lendo a palavra errada então, né? Mas aí eles ensinam o que? Não dê o dízimo na igreja, mas compre meu curso de 3.000. E aí eu fico indignado quando também, e aí eu não estou falando que o movimento não é de Deus, amém? Não estou falando. Pastor, conhece o movimento? Não. Então que eu não estou questionando o movimento, estou questionando as pessoas que aderem ao movimento. Aí surge um movimento como Legendários, por exemplo, e o cara que nunca deu uma oferta na igreja paga de 1.500 a 3.000 para subir a montanha 3 dias.
Aí a gente vai fazer um encontro aqui na igreja, o mesmo cara que está disposto a pagar de 1.500 a 3.000 para subir a montanha com um monte de macho e ficar lá em cima 3 dias, acha um encontro aqui de 150, 180 reais caro. O pastor está explorando. Está conseguindo entender? Ou seja, falou que é auto performance, sucesso e não sei o que, o cara abraça. O que eles falar, abraça. O cara virar para esse tipo de gente e falar assim: olha, a partir do momento que você tratar a sua mulher como uma rainha, amar ela de todo o seu coração, como Cristo nos ama, sua vida deslancha. Aí o cara segue, mas isso já está escrito: marido, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por elas. Aí eu não consigo entender. A gente precisa pensar urgentemente nisso, irmão. Sabe? Se o coach, alguém da internet ou o Deus desse século, eu apelidei esse programa de o Deus desse século. Qual, pastor? ChatGPT. É o Deus desse século, né? Antigamente era o diabo, agora é o ChatGPT. Eu não sei se tem envolvimento com o diabo, né? Mas tudo ChatGPT sabe, né? Então a pessoa às vezes não dá credibilidade para aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas se o ChatGPT falar baseado nas escrituras, ele segue. Toma cuidado com isso, meu irmão. ChatGPT não é Deus. Pastor, você tem problema com o chat? Claro que não. Inclusive nós usamos. Usamos para fins de serviço, para fins de informação. Informação mais profunda eu não procuro lá não, né? E eu prefiro ir já na fonte. Inclusive informação espiritual, né? Aí tem gente que fica lá: não, eu vou preparar uma mensagem no ChatGPT. Irmão, vai ver se eu estou na esquina. O que é isso? Ele está ficando doido? ChatGPT, faça para mim um devocional para que eu siga todo dia. Irmão, vai orar, irmão. Vai ler a Bíblia, vai fazer o devocional. Você preguiça danada, né? Sei lá, cara. De Gênesis a Apocalipse é um devocional incrível. Quero um devocional. Eu vou te dar um aqui. Pastor Felipe agora vai aposentar o ChatGPT para aquilo que é espiritual. Quer um devocional? Mesmo dia, mesmo horário, mesmo lugar, todos os dias, oração, louvor, leitura da palavra, aonde você quiser ler a Bíblia. Não interessa, né? Não, vou comprar um devocionalzinho, pastor, que eles pegam um versículo isolado e faz todo o conteúdo, tipo café com Deus Pai. Você vai se lascar, irmão. Antropocentrismo puro, porque aí pega um versículo isolado e quer te dar uma esfera de informação em cima daquilo. Irmão, vamos nos apegar na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é eficaz, a palavra de Deus, como o salmista quis nos mostrar aqui, fazendo esse acróstico, né, de todo o alfabeto hebraico, ela é suficiente do início de Aleph ao fim, Tav. Você consegue entender? Ela é suficiente do início ao fim para te guardar, irmão, para te proteger, para guiar os seus caminhos, como o próprio escritor aqui disse: olha, os teus testemunhos, Deus. Pastor, onde estão os testemunhos de Deus na escritura, gente? Os teus testemunhos são os meus conselheiros. Olha que interessante. Pastor, mas como que o testemunho de Deus vai ser o meu conselheiro? Olha para tudo aquilo que ele deixou como testemunho. Você está numa situação difícil? Olha como grandes homens fizeram escolhas em momentos difíceis e quais foram os parâmetros que ele usou. Pronto, está certo. Entende? Ah, pastor, olhei aqui e tal e entendi. Os grandes homens de Deus fizeram, né, em momentos de decisão difícil, a primeira coisa que eles faziam era ou orar, ou consultar o sacerdote ou um profeta. Você já entendeu o negócio? No meio de uma decisão difícil, consulte a Deus, irmão. Amém? Consulte um líder, consulte o seu pastor, né? Fala com ele, fala: cara, você pode me dar uma opinião, dentro das escrituras, o que eu devo fazer mais ou menos? Ele vai te orientar, mas quem vai te dar a certeza é o Senhor, porque o coração do homem, ele traça planos, mas a resposta certa vem da boca de quem? Do Senhor. Aí a gente tem a boca do Senhor aberta, falando conosco 24 horas por dia, se a gente quiser, 7 dias por semana, se a gente quiser, mas a gente tem a capacidade de se limitar talvez a 2 cultos, né? No caso eu não pego a Bíblia, não oro, pastor, não falo nada, e você se vira para trazer uma mensagem de Deus para mim. Aí essa é a mensagem de Deus que eu tenho para você. Gaste tempo com Ele.
Aí você vai saber o que fazer. Aí você vai saber como se comportar. Aí a sua vida, irmão, vai progredir. Porque se a sua vida espiritual não está bem, nada vai bem. Nada. Incrível que hoje eu estava ouvindo outro podcast enquanto eu lavava a louça de novo. Hoje eu estava ouvindo outro podcast. E graças a Deus, pelo menos os caras não eram crentes. Por quê, pastor? Porque aí não ia usar da religião para vender para trouxa, né? Aí os caras não eram crentes. Só que eu me atentei, cara, numas palavras que eles falaram. E eu falei, meu Deus, o ímpio entende. Às vezes a gente que é cristão, está dentro da igreja, tem acesso às escrituras, não. Falei, olha que incrível. O que é que o cara entendeu? Pastor, o que é que ele entendeu? Que até agora você não falou nada. Eu até anotei. Olha só, o que ele falou? Deixa eu só achar aqui. Eu acho que eu anotei, não é possível que eu não anotei esse negócio. Deixa eu ver. Será que eu não anotei não, gente? Achei. Olha o que ele disse. Ele disse assim, cara, eu anotei exatamente do jeito que ele falou. Disse assim, cara, eu obedeço a Bíblia, porque se você seguir o que tem ali, você será uma boa pessoa. Não existe nada que a Bíblia diz para você fazer ou deixar de fazer que te torne uma pessoa má, mas sempre te torna melhor. Ele não segue a Bíblia porque ele acredita em Deus. Ele não segue a Bíblia, sabe? Porque ele teve uma aventura espiritual e porque ele segue a Bíblia porque ele entendeu, cara, se eu seguir o que está escrito na Bíblia, eu serei um ser humano melhor. Não existe nada na Bíblia que te faça piorar, só melhorar. Aí estamos nós, né? Porque muitas vezes, infelizmente, eu também me pego nisso aí. Mas aí estamos nós, olhando para a Bíblia, dizendo assim, não, mas se eu seguir isso aqui, eu vou piorar, ué. Eu vou regredir, ué. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Irmão, tudo que a palavra de Deus diz para você faça, é com o intuito de você se dar bem. Tudo que a palavra de Deus diz para você não faça, é com o intuito de você se dar bem. Esse dia eu estava, vamos colocar essa palavra entre aspas, porque eu realmente não estava brigando com o cara, discutindo com o cara, estava trocando uma ideia, né? Mas eu falei isso para ele, falou, não, porque a palavra de Deus nos proíbe de muitas coisas. Eu falei, querida, a palavra de Deus te proíbe de nada, ela te sugere. Agora, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque a palavra sugere, quando a gente diz que as coisas na Bíblia são apenas sugestivas, nós relativizamos aquilo que é mandamento. Amém? Só que, se a gente for parar para pensar, os mandamentos das Escrituras são para quem? Para quem crê. Amém? Quem não crê, tanto faz. Nem lê mesmo? Aí eu disse, a palavra de Deus, ela não vai te obrigar. Olha só que interessante, por isso que eu coloquei o sugere entre aspas para ele. A palavra de Deus não vai te obrigar. A palavra de Deus diz, não matarás, mas se você quiser matar, mate, só que arque com as consequências. A palavra de Deus diz, não adulterarás. Você quer adulterar? Adultere, mas arque com as consequências. Porque a palavra de Deus, ela é incrível. Ela mostra aquilo que você deve fazer e as consequências de quando você faz aquilo que ela está mandando você fazer. Mas ela também te mostra aquilo que você não deveria fazer. E quando você faz o que ela diz que você não deveria fazer, você também arca com as consequências. Você está me entendendo? Então, irmão, o que nós precisamos fazer para a gente encerrar? Nos apegar na palavra de Deus, irmão. Sabe? Apegar nesse livro. Ela, do início ao fim, é suficiente em toda e qualquer ocasião da nossa vida, irmão. Por isso não se distraia. Vai direto na fonte, irmão. Busca a fonte. Pastor, mas eu gosto de ouvir fulano de tal. Irmão, não tem problema, eu escuto. Acabei de falar para vocês, assisti 2 podcasts essa semana, incríveis, aprendi muito, principalmente sobre o mundo dos negócios. Mas sabe, o meu parâmetro, o meu guia tem que ser o Senhor. Amém? Ah não, mas agora o fulano falou lá na internet, aí abriu a minha mente. Massa de manobra, esse é você. É alguém manipulável. A pessoa falar, você vai fazer, né? Entra no gelo 5 horas da manhã e vai lá você, né? Sem comentários. Enfim, vocês estão me entendendo? Se apegue, não se distraia e entenda que a palavra, somente a palavra é viva e eficaz e é para o nosso bem, irmão. Isso aqui é tudo para o nosso bem, é nosso conselheiro,
A palavra de Deus é quem nos aconselha. A palavra de Deus é o nosso ponto de paz, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. As promessas que aqui estão estabelecidas é aquilo que o Senhor deseja para nós, irmão. Não existe incoerência ou maldade naquilo que o Senhor nos ordena, nos sugere. Fale como você quiser a fazer. Agora eu quero finalizar deixando apenas um conselho, que é a palavra que Deus ministrou a Josué. Josué 1, versos de número 7 a 9, eu sei que dessa vez eu não passei pela Bíblia como eu costumo fazer, porque a gente já leu 50 versículos, então acho que você entendeu, né? Mas diz assim: somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie nela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, irmão? Amém? Deixa essa palavra para o teu coração para encerrar. Primeiro, seja forte e corajoso. E aí todo mundo pega esse slogan, né? Todo mundo gosta do último versículo: seja forte e corajoso, não te ordenei eu, pois eu, o Senhor, estarei contigo. Mas volta uns versículos, ele fala: seja forte e corajoso, porém não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Medita nessa lei de dia e de noite, e não se esqueça de nenhum desses mandamentos. Fala dela, medita nela, porque só assim os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém? Deus faz ali uma promessa para Josué: quer prosperar, quer ser bem sucedido, quer viver em paz, quer ser alguém feliz, alegre, seja lá o que for, não se esqueça, medita nisso de dia e de noite. Faça disso aqui o seu guia, irmão. A palavra de Deus tem que ser o seu manual de sobrevivência nessa terra. Deus tem que ser o seu guia, o seu mentor, seja lá o que você põe. É Deus, irmão. Amém? Ele é o sumo sacerdote. É Ele, irmão. Dele, por Ele, para Ele que são todas as coisas. Amém? Aleluia. Quem entendeu? Levanta a mão. Em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. Vamos orar para a gente encerrar. Já vão dar 8h40. Então nós vamos encerrar em nome de Jesus. Por favor, irmão, quando você for ler as escrituras, não lê para achar brecha, não, né? Pastor, mas eu gosto de fazer um negocinho aqui que estou em dúvida. Então Romanos capítulo número 14 já quebra toda a sua questão. Está em dúvida se o que faz é pecado? Não sei se é Romanos capítulo número 14 ou se é 1 Coríntios capítulo número 8. É um dos dois, agora eu confundi, né? Mas diz: se está na dúvida, já é pecado, porque a dúvida não provém de Deus. Pronto. Estou em dúvida se fazer tal coisa é pecado. Não faz, melhor não fazer, né? Em nome de Jesus, não procura não brecha para você, ser mais livre. Livre de quê? Liberdade é poder fazer o que você quiser, inclusive aquilo que você não quer, que você não gosta, né? Então não faça porque você é pragmático, você segue as leis da igreja. Não faça porque eu não quero. Você não consegue parar de fazer, vê se você quiser. Isso é liberdade de verdade. Amém, irmão? Em nome de Jesus, procure a palavra de Deus para se santificar, para ser mais sábio, irmão, para prosperar, né? Para ser bem sucedido, para ser abençoado, né? Para estar mais próximo dele e viver nessa terra com dignidade, amando a Cristo, amando a igreja, amando as pessoas, cuidando de tudo aquilo que ele tem nos emprestado por tão pouco tempo.